No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Após a reforma trabalhista, empregadores sentem-se mais seguros para contratar trabalhadores autônomos. Parceria entre o TRT-18 e a PUC Goiás permite a estudantes assistirem audiências e sessões de julgamento na própria faculdade. E no bloco de entrevistas, o presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, Ailton Nascimento, fala sobre os reflexos da reforma para os sindicatos. Aguardamos você! Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Após a reforma trabalhista, empregadores sentem-se mais seguros para contratar trabalhadores autônomos, cuja atividade foi regulamentada pela nova lei. Parceria entre o TRT-18 e a PUC Goiás permite a estudantes de direito assistirem audiências e sessões de julgamento na própria faculdade. No bloco de entrevistas, o presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, Ailton Nascimento, fala sobre os reflexos da reforma trabalhista para as entidades sindicais. O Hora Extra está começando agora. Após a reforma trabalhista, empregadores sentem-se mais seguros para contratar trabalhadores autônomos, cuja atividade foi regulamentada pela nova lei. Mas o Ministério Público do Trabalho alerta para a possibilidade de fraudes e precarização das relações de trabalho. Leonardo é gerente financeiro nessa empresa de comércio e transporte de grãos. Trabalha aqui desde 2006, sempre teve carteira assinada, até que no ano passado ele resolveu se tornar um microempreendedor individual, conhecido como MEI. Em vez de ter vínculo empregatício, achou melhor prestar serviços para o patrão como autônomo. E pelo fato da gente ter uma grande flexibilidade dentro da empresa, de não estar cumprindo uma carga horária, aquela carga horária obrigatória, né? Sobra mais tempo para a gente estar podendo buscar outras alternativas também, focadas nessa atividade nossa, né, diária que a gente tem. Com a mudança, Leonardo conta que a remuneração aumentou 10% e agora paga menos imposto de renda. Segundo o dono da empresa, hoje metade dos funcionários externos que viajam a trabalho passaram a ser contratados como autônomos, o que para ele foi mais vantajoso. Os autônomos, principalmente os externos que nós temos aqui, ficou bem mais viável, porque deu uma liberdade maior para o nosso pessoal externo, correto? E mais transparência na relação, né? A relação entre o colaborador e a empresa, tá? Tirando alguns vínculos que não existia. Por exemplo, o trabalhador externo hoje nosso, ele ganha por produção, tá? Quanto mais ele produz, mais ele ganha. Então, no sistema antigo, você não tinha um controle externo dele, com hora extra, uma hora trabalhada a mais ou não. Hoje ficou bem mais claro e definida essa situação. O empresário conta que a reforma trabalhista trouxe mais segurança jurídica para a empresa fazer esse tipo de contratação e pretende ampliar a modalidade. Sim, a tendência é essa, com certeza. Vai trazer mais flexibilidade para a empresa e para o colaborador. Ele vai ter mais oportunidade de estar organizando seu horário e fazendo alguns serviços extras, que vai trazer mais renda para ele também. Além dos encargos, né? Que, por exemplo, hoje eu tenho pessoal aqui dentro que recolhe 27,5% do imposto de renda na folha e ele terá a oportunidade de ter a empresa dele e com encargo menor. A contratação de profissionais autônomos sempre gerou muitas dúvidas no âmbito judiciário, mas a reforma trabalhista veio regulamentar o tema. Antes, a prestação de serviços de forma contínua para apenas uma empresa poderia ser caracterizada na Justiça como vínculo empregatício. Agora não. Apesar de estar previsto na nova lei, segundo o Ministério Público do Trabalho, esse tipo de contratação deve ser usado com muito cuidado pelas empresas. A grande preocupação é se realmente o trabalhador presta serviços como autônomo, sem necessidade de cumprir carga horária e outros requisitos, ou se a empresa se aproveita da modalidade para manter uma relação de emprego sem pagar os direitos trabalhistas. Querem evitar a chamada pejotização, ou seja, quando se contrata um funcionário como pessoa jurídica, mas na verdade ele deveria ser classificado como empregado,
pois é um trabalhador subordinado que recebe ordens, cumpre jornada todos os dias e presta serviços pessoalmente. Quando nós falamos de relação de emprego, relações de trabalho, relações de emprego do modo geral, existem certos requisitos que codificam, que qualificam aquela relação de emprego. A pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade. E quando nós analisamos o contrato de autônomo, nós verificamos nesse contrato se não existem requisitos da relação de emprego. Existindo requisitos da relação de emprego no contrato de autônomo, esse autônomo automaticamente é considerado um empregado. De acordo com o procurador, esta e outras modalidades de contratação previstas pela nova regra contribuem para a precarização das relações trabalhistas. Então, o Ministério Público do Trabalho identificada a fraude, automaticamente é instaurado o inquérito civil para fins de realmente formar a convicção do procurador que aquela relação de trabalho, a autonomia, é uma relação fraudulenta. E, identificando que é fraudulenta, há a possibilidade da empresa ou ajustar sua conduta mediante um TAC, ou, não querendo ajustar a conduta, nós ajuizamos uma ação civil pública no âmbito do Judiciário Trabalhista. Por meio de transmissão ao vivo, estudantes de Direito da PUC Goiás assistem a audiências e sessões de julgamento na própria faculdade. A parceria com o TRT-18 já dura mais de 4 anos. A estrutura montada no Teatro da Pontifícia Universidade Católica de Goiás lembra uma sala de cinema, mas aqui a atração na tela é o julgamento em segundo grau de ações trabalhistas que acontece no Tribunal Regional do Trabalho. A sessão é transmitida em tempo real para cerca de 600 alunos do curso de Direito. Bruno está no 7º período e acompanha tudo com muita atenção. Ele quer atuar na área trabalhista. Sim, a gente aguarda pela pauta durante o início do semestre. Então já era uma aula bem programada, a gente estava bem ansioso para assistir a teleaudiência. A transmissão do julgamento ao vivo acontece uma vez por semestre e faz parte da disciplina de prática jurídica. Tem duração de aproximadamente 2 horas. O acadêmico, muitas das vezes, ele tem conhecimento do processo, dos atos processuais, mas apenas com teoria, né? Então, o ato processual na prática, ele pode ilustrar na cabeça desse acadêmico aí como que acontece o ato, né? Como que se dá na prática a operacionalização do que os livros, do que a doutrina disciplina. Durante a sessão, os alunos também contam com as explicações do desembargador que preside o julgamento. Considerando o fato de que ela está sendo transmitida para alunos no auditório da PUC, é conveniente que haja um esclarecimento maior para que os alunos possam entender o que ocorre na sessão, entender por que numa sessão, ou como numa sessão nós julgamos uma quantidade grande de processos. Hoje, por exemplo, foram mais de 180. Sem essa explicação, os alunos teriam dificuldade de compreender que aqui é apenas o momento culminante do julgamento. Já houve anteriormente a análise dos votos, o lançamento de divergências e também da importância da sustentação oral, que pode, quando bem posta, gerar dúvidas capazes de suscitar vista regimental ou suspensão do julgamento pelo relator. Essa parceria entre o TRT-18 e a PUC Goiás já dura 4 anos e não para por aqui. O tribunal também recebe alunos da universidade para a prática do estágio curricular obrigatório. Os estudantes, acompanhados por advogados, têm a oportunidade de atender pessoas carentes e acompanhar processos no setor de atermação. O trabalho conjunto tem apresentado bons resultados e contribuído para a formação dos futuros profissionais. Não, o resultado é muito interessante, até mesmo para os acadêmicos, no sentido de, além de conhecer o ato, de ter esse conhecimento acadêmico e técnico, ele passa também a sentir mais à vontade para atuar nessa área trabalhista, após de formado. Ele gosta do ato processual, né? Então, muitas das vezes, ele acaba optando e descobrindo que essa área não tem mistério nenhum. Muitas das vezes é uma área que ele vai se apaixonar por essa atuação em razão de ver um ato conduzido pelo tribunal. Essa preocupação é permanente. O tribunal recebe estagiários que convivem com magistrados, com servidores e que têm a ocasião de viver o mundo jurídico dentro do judiciário, tendo assim uma compreensão maior. E, obviamente, é muito importante esse conhecimento da tramitação processual, do funcionamento de uma audiência no 1º grau, de uma sessão no 2º grau, para que os alunos, concluindo o curso, saiam melhor preparados para o exercício da advocacia ou de qualquer área do direito em que ele for atuar.
No próximo bloco, o presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, Railton Nascimento, fala sobre os reflexos da reforma trabalhista para as entidades sindicais. Voltamos em instantes. A contribuição sindical obrigatória extinta com a reforma trabalhista forçou os centrais e sindicatos a se adaptarem aos novos tempos de vacas mais magras. A perda estimada é de 1/3 da receita. Há os que defendem que a contribuição sindical precisava mesmo ser discutida. E os que alegam que a reforma pretende enfraquecer as entidades e deixar o trabalhador à míngua na defesa de seus direitos. E para falar sobre os reflexos da reforma trabalhista para as entidades sindicais, o Hora Extra conversa hoje com o presidente dos Sindicatos dos Professores do Estado de Goiás, Railton Nascimento. Seja bem-vindo ao Hora Extra. Muito obrigado, Fabiola, todos os telespectadores. É uma honra participar de um programa tão importante na formação da cidadania dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado. Obrigada, Railton. As entidades sindicais foram muito atingidas com a reforma trabalhista. O fim da cobrança obrigatória da contribuição sindical foi o maior impacto para os sindicatos? Fabiola, os sindicatos, eles não são fechados a mudanças, mas desde que as mudanças venham para melhor. Essa reforma trabalhista, ela não ouviu adequadamente a sociedade, ela não foi feita a partir de um diálogo com as entidades de classe. Ela foi imposta de cima para baixo. Não é só a questão da contribuição sindical, ela abre precedentes para lesões variadas ao direito do trabalhador, demissão em massa, a chamada quitação anual de débitos trabalhistas, a não obrigatoriedade das homologações nos sindicatos, para nós do setor privado de ensino, muito ruim. Além do esvaziamento do sindicato, a possibilidade de lesões em rescisões que o trabalhador não tem condições de fazer uma avaliação técnica e nem muitas vezes de constituir um advogado para acompanhá-lo. Então, ao nosso ver, a reforma, ela tira um equilíbrio fundamental da relação capital e trabalho. Ela desfavorece o sindicato, ao mesmo tempo que aparentemente pode favorecer, né, trazendo um negociado sublegislado, prestigiando aparentemente os sindicatos, mas ao mesmo tempo retirando a contribuição sindical, que é a principal fonte de financiamento de muitos sindicatos, especialmente do setor privado. Porque a campanha contra o sindicalismo no Brasil é uma coisa extraordinária. Quantos de vocês, telespectadores, já assistiram na vida um programa falando bem de sindicato? Geralmente são programas para desconstruir a imagem dos sindicatos e pegam os exemplos ruins, inclusive, de sindicatos que, como na vida e em todas as profissões, em todas as áreas, há exemplos negativos e massificam sempre uma campanha negativa. Então, a dificuldade de você ter uma taxa de sindicalização mais elevada e aí a compensação com a contribuição sindical para que você possa ter uma estrutura adequada de departamento jurídico, sabe, de atendimento aos trabalhadores, ainda mais nós, do Simpro, os sindicatos professores da rede privada do Estado de Goiás, que somos um sindicato estadual. Então precisamos viajar o Estado todo, atender a nossa base. Então, para nós, é uma reforma que significa retrocesso e desequilíbrio nas relações entre capital e trabalho. Professor, é fato que o modelo sindical atual, de unicidade sindical, né, e o anterior imposto sindical, além do poder normativo da Justiça do Trabalho, constituem resquícios de um modelo corporativista. Não seria melhor que prevalecesse o que manda, né, o que preconiza a OIT de ampla liberdade sindical? Isso não seria melhor para as entidades? Eu fico com a Constituição Federal Brasileira, a Constituição de 88, que no seu artigo 8º estabeleceu a unicidade sindical. A unicidade sindical é fundamental, sindicato por categoria, a partir de uma determinada base territorial, porque mantém a classe trabalhadora unida, categoria profissional unida. Imagine vocês, no nosso caso, um sindicato que representa professores do setor privado pulverizados, vários sindicatos no Estado
com linhas, inclusive, diferentes, representando os professores. Isso fragmenta, enfraquece a luta dos trabalhadores. A nossa concepção é uma concepção classista de defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, precisamos de um sindicato forte, representativo, que tenha condições, de fato, de ir a uma mesa de negociação e, de igual para igual, colocar os interesses dos trabalhadores e, portanto, estabelecer uma negociação que seja favorável, vantajosa aos trabalhadores. Se é um sindicato pequeno, fraco, fragmentado, nem imagine você que vai conseguir ter êxito nesse modelo de capitalismo selvagem que nós temos. Professor, agora nós vamos ouvir a opinião do presidente dos sindicatos bancários do Estado de Goiás e Tocantins, Sérgio Luiz Costa, que também fala sobre os impactos da reforma para ele, para os sindicatos. Vamos lá? Olha, com certeza, nós do movimento sindical, para as entidades sindicais, essa reforma trabalhista foi não foi nada de positivo, muito pelo contrário, ela prejudicou os trabalhadores, estão prejudicando os próprios sindicatos com a descapitalização. Então, acho que nós temos que rever essa posição do governo, temos que modificar essa lei através do Fórum Sindical dos Trabalhadores, nós temos que modificar e não deixar que isso venha ocorrer. Até mesmo porque as entidades sindicais que defendem os trabalhadores vão sofrendo um reverso com essa situação dentro da justiça, onde os nossos trabalhadores estão não tendo o direito a buscar justiça, a buscar os seus direitos, vamos dizer assim, devido até mesmo à pressão de não entrar na justiça, porque senão você vai ter que pagar a parte adversa, pagar os honorários de sucumbência da outra parte. Então, acho que teve alguns pontos nessa reforma, ou para mim quase todos, não foram positivos. Professor, o senhor concorda com o Sérgio Luiz, que fala que os trabalhadores estão mais receosos de entrar na justiça por conta das custas processuais dos honorários? Eu não tenho a menor dúvida. Olha, nós temos um problema sério, inclusive, de formação da cidadania dos nossos trabalhadores, que não conhecem devidamente os seus direitos. E agora, com esse risco objetivo de condenação a pagamento de sucumbência, os próprios advogados ficam inibidos e orientam os seus clientes a serem mais cautelosos no ingresso das ações. Para nós isso é ruim, porque o trabalhador que já tinha dificuldade de acesso à justiça, agora terá mais dificuldade ainda, mais empecilho. Isso enfraquece, mais uma vez, o equilíbrio das relações entre capital e trabalho e desfavorece a classe trabalhadora. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ok, professor, agora nós vamos para um rápido intervalo. Hora Extra hoje conversa com o professor Railton Nascimento, que é presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, sobre os reflexos da reforma trabalhista para as organizações sindicais. Voltamos já já, não saia daí. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o professor Railton Nascimento, que é presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, sobre os reflexos da reforma trabalhista para as organizações sindicais. Professor, nesse novo cenário de incertezas, os sindicatos têm recorrido à justiça para que ela determine o recolhimento da contribuição sindical dos seus empregados. Quais os argumentos utilizados? O Simpro já recorreu à justiça nesse sentido? São fundamentalmente dois argumentos em síntese. Primeiro, a inconstitucionalidade dessa reforma trabalhista, que alterou a contribuição sindical, que tem caráter e natureza tributária, por meio de uma lei ordinária. Essa alteração deveria ser feita por lei complementar. Então, o primeiro questionamento e o mais fundamental questionamento é a inconstitucionalidade. Essa é uma matéria que terá que ser pacificada pelo TST, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, já há várias ações diretas de inconstitucionalidade questionando esse ponto. E também um segundo argumento, que é o atendimento da própria nova lei trabalhista via
autorização por assembleia. Nós, por exemplo, do Simpro, convocamos uma Assembleia Geral da categoria, divulgamos nos meios de comunicação, divulgamos nas nossas redes, e a categoria, em assembleia, autorizou o desconto da contribuição sindical. Encaminhamos para escolas, faculdades, mas infelizmente o que acontece? Há uma gestão patronal, por outro lado, que tem uma interpretação diferente. Qual a interpretação patronal? Que essa autorização é individual. A lei não diz que é autorização individual. Na verdade, Fabiola, o que nós percebemos foi a irresponsabilidade da alteração, né, da lei trabalhista na forma que foi feita. Porque, ao invés do direito pacificar as relações sociais, o que o direito trouxe? Conflito social. São inúmeras, centenas de ações que tramitam agora nos tribunais. Há uma incerteza, tanto na primeira instância, quanto na segunda, quanto nos tribunais superiores. Então, o sindicato tem o dever e o papel de defender a classe trabalhadora, encaminhar a contribuição sindical, defender a sua inconstitucionalidade para que a luta dos trabalhadores seja garantida, tenha sustentabilidade. O professor, o presidente dos sindicatos bancários, Sérgio Luiz Costa, também acho que fez uma pergunta parecida. Vamos ver. Como você vê essa contribuição sindical? Muitos estão dizendo que ela é inconstitucional. Qual que é a sua posição e opinião sobre isso? E outro ponto, as assembleias dos sindicatos, você vê ela como válida para o desconto da contribuição sindical, sem ser a individualização? Eu acompanho, né? Presidente, mais de 100 decisões favoráveis aos trabalhadores, aos sindicatos, que atendem tanto o argumento da inconstitucionalidade quanto o da autorização via Assembleia. Nós, portanto, não ajuizamos ainda ação aqui no TRT-18. Nós estamos esperando, tá, um balanço de quais entidades vão enviar para nós a contribuição sindical e quais não enviarão. Na quinta-feira, a diretoria do sindicato e o seu departamento jurídico tomarão uma decisão. Já temos uma listagem agora com um quadro mais completo dessas entidades que não encaminharam a contribuição sindical. E aí nós temos uma ação já preparada, devemos ajuizar nos próximos dias, sim, uma ação para que a categoria seja defendida e para que a contribuição sindical seja encaminhada ao sindicato. Enfim, se a reforma atinge mais umas do que outras entidades sindicais, haverá um desequilíbrio concreto entre os sindicatos, né? A capacidade de representar bem o trabalhador pode ser um fator determinante daqui para frente? Pode ser um fator determinante. Nós estamos diante de um risco real. Um risco de trabalhadores numa época em que pelo menos 50% da população economicamente ativa não são mais contratados via CLT. Se não são mais contratados via CLT, são aí contratados das mais diversas formas, ou mesmo na informalidade, nos chamados bicos, que agora, inclusive, são legalizados por essa lei trabalhista. Há um risco de o trabalhador não ser representado. Os sindicatos são desafiados a comunicarem melhor com a sua base, a mostrarem a que vieram, a sua missão, o seu trabalho, mostrar o resultado, para que, de fato, os trabalhadores compreendam que o sindicato é um instrumento fundamental para a cidadania, para o equilíbrio das relações sociais, para a justiça social, para o bem comum, o bem coletivo. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui tão importantes. Fabíola, eu que agradeço, deixo um abraço a todos os telespectadores. Espero que nós atravessemos esse momento difícil e que os trabalhadores sejam, de fato, beneficiados, não com essa reforma, mas com um novo tempo que nós acreditamos que pode chegar, inclusive agora, em período eleitoral, nós podemos mudar esse quadro, essa realidade do Brasil.
Ok. Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o professor Railton Nascimento, que é presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, sobre os impactos, os reflexos da reforma trabalhista para as entidades sindicais. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pela rádio web. Até a próxima semana.